E aí, transformando, chegou o dia tão esperado do vídeo sobre entrega de título. Titia vai falar do começo até o final, os mínimos detalhes. Inclusive, eu vou falar como foi a minha entrega de documentação, o que eu fiz, sempre baseado no meu ponto de vista, na minha opinião, não só como pedagoga, mas como alguém que já fez parte de bancas e também como vocês, já fui candidata. E como alguns de vocês também já não passei e precisei fazer algumas adaptações estratégicas para poder, enfim, passar no concurso. Então vou dizer tudo nesse vídeo. Fica aí. Vamos lá, o que vocês precisam saber? Eu já falei sobre a entrega, sobre os documentos que vocês precisam ter, precisam apresentar na verificação documental. Vocês vão colocar tudo junto, tá? Na mesma encadernação. Agora, depois que vocês já providenciaram toda a documentação dos dados biográficos de você, agora a gente vai para os títulos. Ah, mas eu não tenho título. Não tem problema. A etapa ou o processo ou a verificação de títulos não é uma etapa eliminatória, não é, ela é classificatória. Então, o que vai acontecer? Vai sair a lista, ou já saiu, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, a lista de aprovados. O que você vai fazer? Se você tiver nessa lista, já vai ter as datas das próximas etapas. Se você tiver título, você vai juntar, vai assistir esse vídeo, vai saber tudo que você precisa saber. Se você não tem título e ainda não fez o concurso, se esse for o seu caso, se esse é o seu perfil, eu recomendo que você assista esse vídeo para você saber quais são as documentações ou os títulos que contam ponto para você providenciar. Foi isso que eu fiz na minha época. Eu não sabia, não fazia a menor... Gente, eu não fazia a menor ideia do que eu precisava fazer. Então, assim, eu tive que socar pedra, assim, de verdade. Então, aproveitem para vocês tirarem, inclusive, as dúvidas e confirmarem qualquer coisa que vocês precisarem em relação aos títulos que vocês precisam ter. Ou se vocês já têm e vão precisar colocar tudo na ordem certinho, ou se vocês ainda não têm e ainda dá tempo de vocês providenciarem, tá? Esse vídeo é para todos vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam ter. Esse ano, o apêndice que vai acompanhando os títulos é o apêndice 12, tá? No apêndice 12, ele tem aproximadamente 13 páginas. Você não vai preencher as 13 páginas. O que todos vocês vão fazer? Vão preencher o recibo, que é aquela primeira página. Deixa eu pegar aqui. Aquela primeira página, vocês vão preencher o cabeçalho. Recomendo que preencham a caneta, tá? Só para não mexer na configuração do documento. Vocês vão preencher o cabeçalho e vão colocar e enumerar por ordem a documentação de vocês. Qual é a ordem que vocês vão colocar? Mais um pouquinho para baixo, ou seja, na segunda página, na continuação desse mesmo apêndice 12, que é o apêndice de recibo de documentos comprobatórios, no caso, os títulos, você tem a ordem. Você não vai preencher essa segunda página. Essa segunda página, o fiscal que for receber a sua documentação vai preencher. Por exemplo, doutorado, são 35 pontos. Se você tiver o doutorado e tiver apresentado, ele vai preencher lá. E assim como o mestrado, a especialização e todos os outros títulos que você tiver. Você não é obrigado a preencher, a ter todos esses títulos, mas se você tiver um desses títulos, é muito bom que você anexe, porque é sempre um pontinho a mais que você tem. Lembrando que o simples fato da entrega não significa necessariamente que você já recebeu esse ponto. Eles vão verificar se os seus títulos estão preenchendo os requisitos e as exigências da banca, ok? Então, primeiro eu vou falar sobre a documentação e depois eu vou falar os pormenores, principalmente em relação à comprovação de profissional, tá? Beleza, vamos lá. Vou falar no geral em relação à pós-graduação. A pós-graduação, seja ela a especialização,
o mestrado ou o doutorado, muita gente tá me perguntando isso. Gente, vocês precisam ler o edital. Mas tudo bem, vamos resumir aqui. Nesses três títulos, especialização, mestrado e doutorado, vocês precisam não só do certificado, do diploma, como o histórico, tá no edital, tá escrito, não tem por que vocês terem dúvida. E para o doutorado e para o mestrado também, além do histórico, é importante que vocês tenham a ata de aprovação ou da tese do doutorado ou da dissertação do mestrado, tá? Então, mestrado e doutorado é isso que vocês precisam ter, e ali é 0 ou o máximo, ou vocês têm ou vocês não têm, ou seja, é só uma pontuação que vocês vão ter. Se vocês tiverem 3 mestrados, primeiro que se vocês tiverem 3 mestrados, vocês estão de parabéns, mas infelizmente não vai fazer diferença, vocês precisam ter um mestrado e ou um doutorado. Se você tiver o mestrado e o doutorado, coloca os dois. Se você tiver especialização, mestrado e doutorado, ótimo. Se você só tiver o mestrado e não tiver especialização, não tem problema. O que você tiver e puder comprovar, coloca. Ah, eu tenho especialização, eu tenho mestrado e tenho doutorado, mas eu perdi, não tenho como provar, só tenho o doutorado. Gente, a Marinha não vai questionar por que você não está entrando com o diploma. A Marinha vai ser fria no papel. Se você apresentar e estiver dentro dos critérios, você vai receber a pontuação. Ou seja, vou dar um exemplo que eu não sei se acontece, mas que pode acontecer. Você tem a especialização, não tem como comprovar o mestrado, mas tem como comprovar o doutorado. Em tese, você precisa de um mestrado para ter um doutorado. Não é uma obrigação, mas é uma coisa comum. Se você não tiver o mestrado, por exemplo, você pode apresentar a especialização e o doutorado, ok? Então foi isso. Para a especialização é isso. Uma peculiaridade importante para a sua especialização. É preciso que todas as suas pós-graduações ou pós-graduação seja reconhecida pelo MEC. Como é que você sabe se a sua especialização é reconhecida pelo MEC, assim como a sua qualquer pós-graduação? Você entra no portal do MEC. Vou colocar aqui na descrição e a carinha dela aqui do lado, tá bom? Você entra lá, é bem fácil, bastante intuitivo e muito provavelmente eu espero que você saiba se a sua instituição é reconhecida pelo MEC ou não. Mas, caso você não saiba, seja lá por qual motivo, não estou julgando, é importante que você verifique isso, porque é isso que vai fazer a sua pontuação ser contada, tá? Além disso, na especialização, existia um parecer, uma resolução, aliás, em 2017. Quase 10 anos depois, isso foi alterado e ficou um pouco mais flexível. Antigamente, existia a exigência, existia exigência, ficou horrível, né? Mas enfim, tinha a exigência que a equipe docente do mestrado, da especialização, fosse de 50% de mestres e doutores. Isso caiu. Em 2018, isso caiu e agora a exigência é de 30%. Então, se a sua pós-graduação tiver 50% de mestres, tá ótimo, tá dentro da resolução. E se tiver 30%, ou seja, um pouco menos, também não tem problema. Ela está fazendo parte da nova resolução, que é, inclusive, a mais atual. Então, não se preocupa com isso. O importante é, se tiver menos de 30% de mestres lecionando a sua especialização, ela não vai ser considerada. E se a sua instituição, seja ela qual for, não for uma instituição e um curso reconhecido pelo MEC, também não está valendo. Mas eu tenho fé que você investiu bem na sua formação. Vamos lá. Mais uma coisa importante sobre especialização. A especialização, você pode ter você pode apresentar 2 especializações. Só tem um detalhe. Dentro da pós-graduação, ou seja, sendo mestrado, doutorado ou a especialização em si, é muito importante que seja vinculado ou na mesma linha da sua graduação, da sua formação. Vou dar um exemplo. Um exemplo aleatório, tá? Eu estou estudando, eu sou pedagoga, eu fiz pedagogia na minha graduação e fiz uma especialização em supervisão pedagógica, tá dentro da minha linha. Só que aí eu quero estudar sobre bilinguismo. Para eu estudar em bilinguismo, hoje no Brasil,
eu preciso fazer um mestrado, caso eu vá procurar um mestrado, em letras. Mesmo eu falando, mesmo eu estudando sobre o bilinguismo dentro da pedagogia, eu vou estar saindo do viés ou da linha de raciocínio do curso de pedagogia, tá? Por mais que eu faça um link entre a pedagogia e a cadeira, né, de letras, eu estarei saindo da pontuação dentro da minha área de formação. Ou seja, por mais que eu esteja falando sobre assunto pedagógico na minha tese, ou seja, na minha dissertação, desculpa, no mestrado, eu não vou ter a pontuação desse mestrado, porque ele não é um mestrado em educação. Então, se você tiver uma especialização que não faça parte da sua graduação, ou da mesma linha de raciocínio, digamos assim, da atuação da sua graduação, infelizmente, não vai contar ponto. E se for uma especialização multididática, digamos assim, eu não vi a Marinha aprovando esse tipo de curso, digamos assim, na pontuação. Mas vou dizer o que eu faria, eu arriscaria. Eu arriscaria, mas não seria uma batalha que eu investiria em ganhar. Ou seja, se eu, pedagoga, tivesse uma especialização em, não sei, em alguma formação que envolva nutrição na infância e a emoção dentro da escola, ou seja, uma coisa meio pedagogia, meio nutrição, meio psicologia, que eu tenha feito em um hospital universitário. Tô viajando na maionese aqui, tá? Eu acho, porque eu não sou a dona da razão, e gente, por favor, o fato de eu estar aqui nesse canal dizendo tudo pra vocês que eu sei, há uma limitação. Até onde eu sei, esse tipo de curso que não é específico para sua graduação não pontua. Mas, vou repetir, eu arriscaria. Se na hora do retorno não tiver lá a pontuação, valeu o risco. É do jogo, tá? O que vocês precisam saber, eu ia falar no final, mas eu vou falar agora, é que vocês, é uma orientação, dica, tá? Acende aí o alerta, dica. Toda a documentação que vocês submeterem à Marinha, deixem uma cópia com vocês de tudo aquilo que vocês entregarem. Independente daquilo, seja o que for, daquele documento ter sido usado ou não, gente, só guarda. Vou dizer o porquê. Na minha etapa, eu tive, depois, né, eu tive a pontuação máxima. Eu sabia que eu merecia a pontuação máxima, mas quando saiu a relação de pontuação, os meus títulos não foram todos contabilizados. E foi muito desagradável. E eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo, não foi alguma coisa que eu escutei alguém falar, aconteceu comigo e foi muito estressante. Assim, muito estressante que eu digo, é a expectativa que você cria de ter a sua pontuação e necessariamente aquele ponto ser reconhecido. O que eu precisei fazer? Eu, malandramente, sem ajuda de ninguém, não tinha o YouTube, não tinha um canal maneiro, tipo Transformação Militar. Inclusive, pausa. Você já se inscreveu no canal? Você já deixou o seu like? Titia tá lá. Tá se esforçando e você ainda não ativou o sininho para saber dos próximos vídeos. Só vou dizer que os próximos vídeos vão ser uma questão de utilidade pública, assim como esse. Então, por favor, se inscreve no canal se você ainda não fez, deixa o seu like e ativa o sininho. Pronto, não falo mais nisso. Enfim, o que vocês precisam fazer, o que vocês devem fazer não é porque vocês necessariamente vão precisar, mas se preciso for, vocês vão ter como pesquisar aonde foi a possibilidade de vocês não terem recebido aquela pontuação. Eu fiz isso, eu peguei toda a documentação e aí eu não recordo agora qual foi a minha pontuação, mas o que eu fiz? Eu entrei com recurso. Inclusive, titia tá aqui se comprometendo com vocês, eu vou fazer próximo a
ao final desse momento de entrega de documentação, vou fazer um outro vídeo sobre recurso da entrega de documentação. Ainda vai ao ar, mas a gente vai falar sobre o recurso. Isso é importante, tá? É uma coisa mais dá nervosinho. Mas enfim, não vamos pensar nisso agora. A gente ainda vai entregar a documentação e os títulos. Com os títulos guardadinhos, vocês vão saber o que faltou ou não, o que foi contado, o que não foi contado. Na verdade, quando chega a pontuação para vocês, chega a pontuação inteira. Mas você sabe ali mais ou menos o que pode ter sido desconsiderado. E aí você vai ter que fazer o recurso. É só por isso que eu estou orientando, sugerindo que vocês tenham cópia de tudo que vocês estejam entregando, tá? E, além disso, a outra dica que eu quero passar para vocês é o seguinte. O apêndice, que seria a capa das documentações que vocês estão entregando, o que eu fiz e eu faria novamente? Eu preenchi 2 vias deles, tá? Ou seja, o anexo 12 e o anexo 13, eu oriento, indico que vocês façam 2 cópias. Por quê? Porque eu não sei se de um concurso para o outro as coisas vão mudar. Pode ser que eles simplesmente preencham e entreguem para você a documentação, ou que isso fique anexado. Geralmente é devolvido. Ou seja, o recibo volta para você, mas aquela outra parte fica. Na dúvida, meu amor, leva 2. O que eu fiz na minha etapa e recomendo que você faça. Mas tem um detalhe, tá? Por que eu fiz? Porque eu estava com muito medo de errar. A probabilidade de vocês errarem é mínima, porque eu vou orientar e ajudar vocês aqui. Mas mesmo assim, eu sou neurótica e eu tenho muito medo de vocês errarem alguma coisa, rasurarem alguma coisa. Não sei o que acontece com a gente quando a gente está se submetendo a esse tipo de avaliação. É muita pressão, a gente fica nervoso e erra besteira. Então, eu levei a minha apostila, digamos assim, sem estar encadernado. Ou seja, o que eu fiz? Eu levei aquele aspiralzinho, isso aqui é uma agenda, tá? Aquele aspiralzinho, eu levei a parte dentro de uma pastinha e toda a minha documentação já estava furada. Eu entreguei pro fiscal toda a documentação e quando ele disse, agora tá ok, aí sim eu encadernei. Foi muito rápido, foi extremamente simples e eu saí de lá com meu coração tranquilo. Eu sabia que eu tinha entregue tudo. E mesmo assim, eu ainda precisei entrar em recurso porque algumas coisas não foram contabilizadas. Então, gente, né? Uma coisa importante que eu lembrei aqui. Na hora que vocês forem copiar, porque eu vou falar agora, a documentação de vocês, geralmente a gente coloca na cópia a folha no centro da copiadora. O que vocês precisam fazer? Coloquem a cópia, o que vocês forem copiar. Vou pegar aqui um exemplo. Isso aqui é minha carteirinha de vacinação, que eu me vacinei para dar Covid. Ao invés de vocês copiarem assim no meio da folha, copiem aqui assim, ó. Vai ficar torto assim mesmo. Pra que isso? Porque vocês precisam ter um intervalozinho aqui, ó. Pra quê? Pra a documentação de vocês não correr o risco de ser furada. A documentação que estiver furada ou violada de qualquer maneira que seja, ela vai ser desconsiderada. Eu sei que parece frescura, gente, mas, ó, não vamos discutir e vamos só aceitar e fazer o nosso melhor, tá bom? Então tá, o que eu quero falar sobre o anexo 12, que eu ainda tô falando sobre o anexo 12, é o seguinte. Lá embaixo, por que o anexo 12 tem tantas cópias? Porque para os cirurgiões dentistas e para o pessoal de informática, eles precisam preencher a cópia deles, porque a habilitação deles é muito específica. Só que vocês vão reparar que a parte de baixo da habilitação específica para os cirurgiões dentistas é igualzinho às demais áreas. Por que então, se é igualzinho, tem a diferença? Porque isso eu tô dando um exemplo, gente, do 1º Distrito Naval, tá? Cada distrito naval, no apêndice, você vai ver se tem
a peculiaridade de um curso específico. Se houver essa peculiaridade de um curso específico, significa que a pós-graduação, ou seja, a especialização, o mestrado e ou o doutorado, assim como a comprovação de profissional, tem que estar naquela área. Tem que estar. Se você, sei lá, é que eu não vou saber, fico com medo de dar um exemplo e falhar. Se você tiver experiência profissional, mas não for especificamente naquela habilitação específica que a Marinha está solicitando, não vai ser contabilizada, tá? É difícil mesmo, mas é por isso que você começa recebendo quase 10 mil reais, ok? Não é à toa. Então, vamos valorizar aí, beleza? Tá bom. Então, vocês vão pegar o anexo, o apêndice 12 e vão começar a colocar na ordem. Primeira coisa, mestrado, primeira coisa, doutorado, mestrado, especialização. Já falamos desses três. O que a gente vai falar agora? Imediatamente depois na ordem que se segue, é o exercício da atividade profissional. Aí eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque a gente teve muita dúvida em relação a isso. Então vamos a elas. Eu vou dizer para vocês como e quais são os documentos que vocês podem colocar para comprovar a profissão de vocês. Vamos lá. Eu vou me basear, inclusive, pelo edital, tá? São algumas opções, tá? Você tem que ter. Se for na área privada, né? Entregar a carteira de trabalho com a Previdência Social, ok? Não é difícil. Só que tem um detalhezinho, gente, para todas as áreas. Nesse quesito, você precisa autenticar a cópia, ok? Você vai estar com a sua cópia e você não precisa levar a original da sua carteira de trabalho. Ah, mas e se eu tiver a minha carteira de trabalho? Ótimo, você pode levar. Só que há a exigência dessa cópia ser autenticada, ok? É um critério que a Marinha colocou. Então, só respeita e faça. Se você chegar lá com a cópia ou a comprovação da sua profissão sem estar autenticada, você não vai receber a pontuação. É isso que você quer? Não, nem eu. Então, só faz, beleza? Então, as comprovações que você tem sobre a sua profissão, autentique. No vídeo passado eu falei para vocês que não há a necessidade de autenticar tudo, realmente. Mas esse ponto você precisa parar e investir em cópia autenticada. Foi? Então, se você tem experiência na área privada, você precisa da sua carteira de trabalho e uma declaração do seu empregador. Não precisa ser do dono do lugar, sei lá, se for numa escola, não precisa ser do diretor, pode ser do RH, pode ser do seu chefe direto, não importa. O que precisa é, de preferência, papel timbrado, carimbo e assinatura de quem está dando a você a sua declaração. De preferência, nessa declaração, que conste o tempo que você esteve nesse lugar, nessa experiência, e as suas atividades, as atividades que você desenvolvia, tá? Eu vou pegar um modelinho e vou colocar aqui do lado para vocês verem um modelo. A Marinha não tem um modelo específico para isso. Então, vou procurar uma coisinha, botar aqui para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, beleza. E se eu tiver a experiência, mas for na área pública, então você vai pegar a certidão ou a declaração do órgão responsável por você, né, aonde você exerce a sua atividade, igualmente que informe o período que você está ou esteve nesse lugar, juntamente com o período e a descrição das suas atividades. Foi? E se você for o dono dessa empresa, você apresenta ou o contrato social, e se você não for o dono da empresa, no caso ou autônomo, autônomo, né? Eu ia falar autônomo ou empresa privada, mas se você estiver numa empresa privada como autônomo,
ou você pode e deve entregar o contrato que você fez com essa empresa com a sua, com o seu ou GPS ou com a RPA, tá? Todas as documentações que você tiver, independente de ser cargo público ou civil ou autônomo, é importante que tenha o período que você esteve desempenhando a sua função e um resumo das atividades que você exercia no lugar, tá? Uma peculiaridade para o pessoal de direito: se você for bacharel em direito, você precisa ter exercício na atividade de advocacia, obviamente, com participação anual mínima de 5 atos privativos em causas ou questões que sejam distintas, tá? E aí também cópias autenticadas dos atos privativos ou das certidões que forem emitidas para você. Então, todas as coisas que vocês tiverem, por favor, autentique, tá bom? Em relação à profissão, tá? Uma coisa importante aconteceu comigo. Eu trabalhei, vamos lá. Na minha época, eu tinha carteira assinada antes de me formar. Ah, mas está dizendo que não conta estágio. Mas eu não estava sendo contratada como estagiária, eu estava sendo contratada como profissional. Isso contava na minha época e ainda conta. Se você puder comprovar na sua carteira de trabalho que você está trabalhando na sua área, isso está contando, mesmo sendo antes da sua formação. Eu não achava que, na verdade, eu tinha dúvida se isso ia ser contado ou não. Mas para mim foi. Inclusive, nem foi isso que não foi contabilizado na primeira vez. Foi outra coisa. Mas enfim, se você tiver como comprovar e não ser estágio ou trainee, você pode comprovar o que você tem antes da sua formação, ok? De preferência depois da sua formação. Eu tinha muita coisa enquanto eu ainda estava formada. O meu idioma foi antes de eu me formar, os meus artigos foram antes de eu me formar, e a minha comprovação profissional foi um pouco antes e um pouquinho depois, porque eu me formei, aí no mesmo ano que eu me formei eu tentei, aí tomei pembei, não passei, aí fiquei mais um ano, aí no ano que eu tentei e não passei, eu fiz uma pós-graduação, no ano seguinte eu fiz e passei de novo. Então assim, depois da minha graduação eu só tive um ano para correr atrás de tudo que eu precisava, no caso foi a pós-graduação. E acho que foi só isso. Foi só a única coisa que eu não tinha, que eu bati na trave, foi a pós-graduação. Ah, uma coisa importante. Me perguntaram o seguinte: a pessoa, ele não era funcionário público e ele era um dentista, ele tinha o próprio consultório dele e não era autônomo, ele ainda não tinha um CNPJ, né, um MEI. Ele atendia por conta própria, mas não tinha uma comprovação que não fosse da contabilidade. Então, uma coisa importante: declaração de imposto de renda conta como a comprovação profissional, tá? Se você trabalha e está declarando de alguma maneira, ou seja lá como for, isso conta como comprovação de trabalho. Isso é muito, 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 muito importante, tá? Se você estiver trabalhando e não estiver declarando, aí a gente pula esse assunto, que isso é coisa para outra coisa. Não é pra cá, não. Então tá, e aí o que eu ia falar que aconteceu comigo? Eu tava na faculdade e aí eu tava empregada. Depois da faculdade, e enquanto eu tava na faculdade, eu trabalhei em 2 lugares. Então, teve conflito de data, de período enquanto eu estava trabalhando. Se for o seu caso, se você tiver em 2 trabalhos ao mesmo tempo, só vai contar o começo e o final. Eles não vão ser contados como no final de um e no começo do outro, tá? Então, se você ficou, sei lá, 6 meses trabalhando no mesmo lugar, se você ficou trabalhando em 2 lugares diferentes, mas no mesmo período, só vai contar uma vez, ok? Isso é importante. Mas se você ficou trabalhando em um lugar, saiu e foi para outro, e o importante,
Em um lugar você ficou 5 meses, ok? Aí não deu certo, ou por algum outro motivo você saiu, e no outro lugar você ficou só 2 meses. Por algum motivo você não ficou. Aqui tem 7 meses. No edital tá muito específico. A cada 108, o período superior a 180 dias conta 1 ano. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha 1 ano e 7 meses de comprovação de experiência profissional. Então, para mim, contaram 2 anos. Então, se você tiver além de 6 meses de comprovação, ou a cada 6 meses e 1 dia que seja, ou 7 meses, vamos arredondar aí, isso contabiliza 1 ano redondo na sua pontuação, tá bom? Isso é muito importante. Me perguntaram se trabalho voluntário conta. Eu vou falar para vocês o que eu acredito, tá? Todas as comprovações profissionais exigem que haja a comprovação de atividade e período, tá? Em nenhum momento tá falando sobre quanto você recebia por isso. Se eu tivesse um trabalho profissional, ótimo, uma atividade profissional dentro da minha área que não fosse remunerada, mas houvesse a possibilidade de eu comprovar que isso aconteceu, com declaração das atividades que eu tinha, período, e algum vínculo, digamos assim, alguém que pudesse assinar e comprovar isso para mim, com um papel timbrado, carimbo e assinatura, com certeza eu colocaria. Eu acredito que possa contar, mas isso é muito da banca atual que tá lá, porque não tem nada escrito, nem que aceita, nem que não aceita. Então, eu tô falando para você o pulo do gato. Eu investiria, mas não, novamente, não seria uma batalha que eu investiria, não. Eu colocaria, se eu ganhasse os pontos, eu ia ficar extremamente feliz, até porque é verdade, né? Seria verdade, mas se eles não considerarem, eu não entraria com recurso, ou, enfim, até vale a pena o recurso, mas é um pouquinho de malandragem ali, não sei, de repente até a gente abre um pré-requisito, uma possibilidade disso entrar no edital, né? Enfim, um precedente. De repente pode ser aberto um precedente, se é que não já existe e a gente não sabe muito sobre isso. Mas como houve essa dúvida e ela foi recorrente, tô aqui falando o meu ponto de vista, tá? Eu não tenho acesso à banca e mesmo se tivesse, seria extremamente antiético eu fazer esse tipo de pergunta e trazer aqui para vocês. Então, vai o meu ponto de vista como alguém que já esteve na Marinha, não só como avaliadora, mas como avaliada, beleza? Então, beleza. Além da atividade profissional, o que você também deve colocar nos anexos? Os seus artigos, os artigos que vocês fizeram, que seja necessariamente ou qualis A ou qualis B. Uma pergunta que me fizeram várias e várias vezes. Eu posso apresentar um artigo que eu sou coautor ou coautora? Pode, mas não vai contar. Tá? Então, não perca seu tempo. Mas não faz sentido. Se eu sou coautora, eu fiz o artigo. Meu amor, eu concordo. Eu não tô aqui para definir nem você, nem a Marinha. Eu tô aqui para te orientar qual é a melhor maneira, o que pontua e o que não pontua. Tem coisas que não estão escritas e a gente consegue ali tentar, né? Enfim. Mas, nesse caso, tá escrito que você precisa ter o seu artigo como autor. Ou seja, não tem desenrolo. Como é que eu vou saber se o meu artigo é qualis A ou B? Pela plataforma Sucupira, ok? Dentro da plataforma Sucupira, você consegue consultar se o artigo que você escreveu no congresso ou na revista é qualis A ou B. Tem uma relação de revistas qualis A e B na plataforma Sucupira e lá, inclusive, você consegue verificar se a sua pós-graduação é reconhecida pelo MEC também, tá bom? Então lá é um lugar legal para você conferir sobre o artigo e conferir sobre a sua pós-graduação. E também, isso se você já tiver artigo e pós-graduação. Caso você ainda não tenha um artigo e caso você ainda não tenha uma pós-graduação, é um excelente meio para você consultar
se aquela instituição, aquela revista ou aquele congresso é legal para você poder investir o seu esforço, tá bom? Tá, e no artigo, assim como a pós-graduação, só aceita um, tá? Se você tiver o artigo Qualis A e o artigo Qualis B, obviamente você vai optar pelo Qualis A, que ele vale mais pontos, ele vale 5 pontos, e o Qualis B vale 3 pontos. Então, se você tiver 2 artigos Qualis B, por exemplo, não importa, só vai contabilizar um. E Qualis A a mesma coisa. Ah, se for Qualis C, gente, é só Qualis A ou B, beleza? Além da pós-graduação, da comprovação profissional, do exercício da atividade profissional e do artigo, você também pode e deve colocar o seu certificado. Uma dúvida que eu achei fofa, mesmo. Por quê? Porque tem gente que não conhece esse concurso ainda, e para os que não conhecem, tá tudo bem, tá? É uma pergunta extremamente válida. Inclusive mudou. Na minha época, eu tinha 10 anos de curso de inglês e 2 anos de curso de francês. Contou. Eu não tinha, à época, o meu certificado de proficiência. Não tinha e pontuei, tanto no inglês quanto no francês. Agora, você precisa ter uma das provas ou um dos certificados dentro da validade das possibilidades das provas de proficiência. Por quê? Algumas provas que são ou em inglês, ou em espanhol, francês ou alemão, são 4 opções. Alguns têm validade de 2 anos. Se você tiver esse diploma, esse certificado, porém ele estiver fora da validade, não conta. Então eu recomendo que você corra para fazer essa prova. É uma prova extremamente cara, não é uma prova fácil, mas se você já tiver a proficiência ou se você se sentir confortável em só colocar no papel aquilo que você já... No papel não, né? Porque tem o writing, o listening, o speaking e são 3 ou são 4? Enfim, é uma série de provas que você vai ser testado e aí você vai ser aprovado ou não, ou constatado ou não, qual é o nível do seu idioma, tá? Da sua fluência do seu idioma, tá? E dentro desses 4, inglês, francês, espanhol e alemão. Eu preciso que vocês entrem no edital e vejam quais são as possibilidades de prova, porque eu não vou aqui dizer para vocês qual é a prova que vocês devem fazer ou qual é a prova que vocês não devem fazer. Eu jamais faria isso. Eu vou dizer para vocês o meu ponto de vista particular, não o que vocês devam fazer. Eu estou interessada em aumentar o meu certificado de proficiência. Então, o que eu fiz? Eu entrei e eu quero fazer a prova de Cambridge. Por que eu quero fazer a prova de Cambridge? Porque para mim o inglês de Londres, que não é o inglês americano, é mais fácil para mim, ok? E além disso, as provas de Cambridge não têm validade. Então, se eu fiz sei lá, trocentos anos, ele tá na validade, não tem desenrolo. Se eu falo não, é outra coisa. Mas não tem validade, é isso que importa. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no site de Cambridge, botei no Google lá, Cambridge Test. E lá no próprio site, é muito intuitivo, é realmente fácil e simples. Eles mostram pra você, você bota o país que você reside, que você pretende fazer a sua prova. Você coloca a sua região, no meu caso, é o Rio de Janeiro. E aí, no próprio site de Cambridge, eles te mostram quais são as possibilidades de cursos, porque são cursos de inglês que aplicam essas provas, no caso de inglês. Então, todo curso de inglês aplica essa prova? Todo curso de francês aplica essa prova? De alemão e de espanhol? Não! Vocês precisam entrar, primeiro ver as possibilidades de provas de proficiência, tá? Dali, quando vocês decidirem o qual vocês vão fazer, vocês vão entrar no site específico dessa instituição, né? E aí vocês vão entrar em contato com a instituição que faz a aplicação da prova. Então, eu entrei no site de Cambridge, botei lá que eu sou do Brasil, do Rio de Janeiro, ele me mostrou
3 cursos de inglês que aplicam essa prova. O que eu fiz? Liguei para os 3 cursos de inglês e perguntei quando seria ou quando será a próxima prova. No meu caso, essa prova vai ser em dezembro. Então, se eu fosse fazer a prova de RM2 e quisesse ter esse certificado, não daria tempo. Mas, é minha opinião, gente, esse é um investimento que eu recomendo assim, mas com empenho, não só pela prova ou pela pontuação da prova para oficial temporário da Marinha, para sua vida. Existem possibilidades fora do Brasil que você consegue somente com essas certificações. E, além disso, depois que você entrar e sair da Marinha, lembrando que esse é um concurso temporário, tendo esse certificado, as portas em relação ao fato de você ter esse certificado é muito, muito, muito bem visto, tá? E é uma coisa que você, se você estudar e conseguir a pontuação, porque não é assim, você faz a prova e passou. Não, você faz a prova e ainda você corre o risco de não ter uma pontuação boa. Então, só recomendo que faça se você sentir segurança e tenha uma graninha aí guardada para investir nisso. E se não tiver uma graninha guardada, eu guardaria para investir nisso com toda certeza, tá? Mas enfim, se vocês quiserem, comentem aqui nesse vídeo, titia, fala mais sobre proficiência nos idiomas. E aí eu falo sobre o espanhol, o inglês, o alemão e o francês. Mas eu preciso que tenha uma quantidade muito significativa sobre dúvidas desse assunto para eu poder fazer outro vídeo. Então, coloque muito aqui, pede pra vizinha, pra amiga, pra avó, pra mãe, coloca 20 mil vezes. Titia fala sobre proficiência ou sei lá, o que vocês quiserem. E aí eu vou voltar aqui e vejo mais ou menos e falo mais, tá bom? Faço um vídeo só sobre isso. Ou não, vamos passar reto. O que vai acontecer agora? Vai sair o gabarito oficial com as questões que já foram anuladas ou não. Em seguida, vai sair o resultado oficial. Ai, meu Deus, que nervoso! Com o nome dos classificados e dos reservas. O que isso significa? Quem não tiver nessa lista, ano que vem de novo. Se quiser fazer o curso de transformação militar, entre em contato com titia. Eu recomendo com empenho que vocês entrem nas nossas redes sociais, no Instagram e principalmente no grupo de estudo do Telegram. Lá tem muita coisa que, enfim, que só a gente faz. E estuda, vamos de novo, vamos direito, e aí vocês vão ficar muito mais próximos e, se não, vão conquistar a farda branca. Se você estiver nessa lista, significa que durante esse momento, até sair a classificação final, tá todo mundo igual. Calma, eu explico. No meu ano que eu fui aprovada, foram 7 vagas, chamaram 21 pessoas. Então, da primeira colocada, ou do primeiro colocado, éramos só mulheres, na verdade, na minha época. Da primeira colocada, classificada, até a última reserva, meu amor, a última reserva, se tiver muito título e tiver uma pontuação mais ou menos, a titulação serve exatamente para isso, para separar os homens dos meninos. Então, para você que tirou uma nota muito boa, parabéns, você fez o seu trabalho de casa. Agora é torcer para Papai do Céu ter reservado a sua vaga. Mas, se você não fez uma pontuação tão alta assim, calma e espera, porque se você chegar na classificação, mesmo lá pelos últimos, ou se for entrar para a reserva, você ainda pode sair da sua vaga de reserva ou da sua condição de reserva e passar a ser titular. E você que sair na relação de classificados, não conte vitória agora. Não significa que você já passou. Significa que você tem que treinar para o TAF, fazer todas as atividades, todos os exames para a inspeção de saúde, porque você ainda pode ser ultrapassado por alguém. Tá? Então fica muito, muito, muito com o pé no chão. Os dois times, tanto os que ficarem em reserva, parabéns aos que ficarem em reserva. É um concurso, por mais que seja regional, vem gente de várias cidades para fazer em uma outra cidade, então é praticamente nível nacional que faz isso, né? E
eu queria deixar aqui meus parabéns. Não desistam, não desanimem e não calcem o salto alto. Isso é muito importante. Corram alucinadamente, treinem para a natação e para a corrida. Isso é muito importante. O Titia vai fazer um vídeo só sobre isso, assim como o próximo vídeo vai ser sobre inspeção de saúde, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pra gente. Eu vou fazer, quando eu terminar essa maratona de vídeos sobre esse concurso que está em andamento, para ajudar não só nesse que está em andamento, mas nos próximos, eu vou fazer vídeos, séries, sequências de vídeos só com perguntas que vocês me fizeram aqui, tá bom? Então, não esqueçam de se inscrever no canal para quem ainda não se inscreveu, deixar o like, Titia tá dando um gás aqui para vocês. E ative o sininho, porque na semana que vem, com certeza, vai ter mais e muita coisa boa. Então, eu tô junto com vocês, literalmente. Preparem-se, tenham fé, não esmoreçam, tá? E uma farda branca. Beijo!